como se agora um ciclo se fechasse mesmo com Kardec. E quem era Kardec? Kardec era a principal ídolo, principal referência, bússola do Chico. Para decifrar o Chico, eu tive que mergulhar no universo de Kardec. Não dava para entender Chico sem entender Kardec. Na infância dele, o Chico era assombrado por vozes, por visões o tempo inteiro. E ele cresceu achando que podia ser louco. Então ele, só com 17 anos, quando ele abriu o livro dos Espíritos, que é o primeiro livro que o Kardec lançou, que é a obra fundadora do Espiritismo, só quando ele abriu esse livro ele entendeu o que acontecia com ele. Então o Kardec quase que salvou a vida de Chico, assim, né? Deu paz para o Chico, né? E deu entendimento para o Chico continuar o trabalho dele. Eu tento realmente contar, reconstituir essa transformação, né, do professor cético na França do século XIX, no missionário em campanha, que é o que codifica, né, que difunde a doutrina espírita. Então, como esse homem mudou tanto? Essa é a pergunta que moveu toda a minha pesquisa. O difícil foi resgatar a pesquisa da época. O acervo do Kardec ele se perdeu, ele não deixou descendentes, por exemplo. Esse acervo está muito diluído, os documentos pessoais deles estão muito espalhados. Eu estava com muita dificuldade na pesquisa, até encontrar um caminho que foi um caminho que me ajudou muito. Pegar todos os originais da Revista Espírita, que ele passou 12 anos escrevendo, quase que de próprio punho, sozinho, mensalmente. Ali eu mergulhei no pensamento de Kardec de próprio punho, então a fonte primária mesmo. Eu fui preenchendo essas lacunas do ataque da igreja, da imprensa, inclusive de dissidentes do próprio Kardec, na Biblioteca de Paris. Isso realmente me ajudou, mas a pesquisa foi mais difícil. A fé, muitas vezes, ela contamina, de alguma maneira, a narrativa. Então, você acredita muito, admira muito um personagem, por exemplo, como Kardec, ou como Chico Xavier, você corre o risco de, muitas vezes, fechar os olhos para contradições desses personagens, deixar de ver os erros que esses personagens cometem. Então o Chico era um que passou a vida falando que ele errava muito, somos absolutamente falíveis. Crio muita expectativa, até para não me decepcionar depois. O que eu sei é assim, o Kardec já está sendo adaptado para o cinema. Eu participei de algumas reuniões na Conspiração Vídeos, que é a produtora que está à frente do projeto. Então a Conspiração ela fez o Dois Filhos de Francisco, ela fez o Gonzagão Gonzaguinha. Então tem muita experiência em contar histórias, fazer filmes biográficos. Quem vai dirigir é o Wagner de Assis, que assina o Nosso Lar com fenômeno de bilheteria. Espero que faça sucesso. Eu fico torcendo de fazer o melhor, mas eu não fico projetando muito, não. Tony Ramos. Eu adoraria que o Tony topasse ser Kardec, sabe? A gente já está mandando sinais de fumaça e tal, né? Ele tem um problema de agenda, né, forte, imagina a agenda do Tony, né, mas ele gosta do tema e... Enfim, que Kardec nos ajude.